Boa noite, boa noite. Iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs, aguardando minha parceira Rosane Bonessi entrar para nós podermos iniciar a nossa temática de hoje. Lembrando que as nossas lives são sempre às quartas e aos domingos, sempre com um tema muito interessante sobre liderança, claro, e linkado com os pilares da Academia de Líderes 3Fs, que são a forma, a força e a flexibilidade. Vão chamando aí algumas pessoas, aproveita e manda o aviãozinho para alguém que você entenda que é legal que participe, que esteja conosco. Vamos já chamar a Rosane para estar aqui, para a gente bater um papo sobre um tema interessante como todos os que a gente trata na Academia de Líderes. Boa noite, minha colega. Olá, boa noite. Cheio de força por aqui. Tudo em paz? Tudo em paz, tudo em paz. Acabando uma aula e entrando em outra? É isso aí. Cheia Isso de aí, forma, força e flexibilidade. é isso aí. Então tá bom, boa noite a todos que estão entrando, estão acompanhando a gente. Lembrando que aqui você aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. E aí, quando a gente fala de um líder reconhecido e valorizado, o tema de hoje é sobre segurança na liderança. Qual é o segredo para desenvolver a segurança e manter? Eu acho que é bem bacana, né, Rô, a gente começar a tirar esse tema da subjetividade, né? Então, segurança pode ser uma coisa muito subjetiva. De repente, o que eu penso que é segurança, você pode concordar, ou você pode acrescentar, ou ter uma visão totalmente diferente. Então, vamos começar por aí. Na verdade, para você, o que é um líder que é seguro e Ó, tem segurança na olha liderança? só. Vamos lá. Primeiro, esse líder está em falta no mercado, né? Mas, Verdade. mas bora lá. Um líder que ele é seguro, certo? A gente está dizendo que é aquela pessoa que tem confiança nas suas decisões, nas suas capacidades, né? E transmite isso para a equipe. Bacana. E a gente percebe que isso é muito importante. E ninguém gosta de seguir, né, Vitor, um líder que não traz segurança. Eu sempre Isso. digo, cada um dá o que tem, não é verdade? Cada um dá o Perfeito. que tem. Então, olha lá, se você hoje está numa posição de líder, e às vezes as pessoas confundem essa segurança com um perfil mais autocrático, mais ditador, Agressivo. às vezes agressivo, e não é por aí. É. Essa semana eu conversava com um CFO de uma grande empresa e eu acho que ele falou uma forma que eu acho que ajuda muito a gente entender o que é a segurança. Ele falou assim: olha, eu, se tenho que decidir, eu decido. Sim. Simplesmente assim. Eu não fico patinando, patinando, patinando. Então, eu sou uma pessoa cuidadosa, até pela posição que eu ocupo, de CFO, tenho lá a chave do cofre, cuido dos resultados, mas no momento em que eu tomei a decisão, ela está tomada. Tomada. E como falta, né, hoje em dia, aquele líder que toma a decisão, né? E aliás, a gente já falou isso em outras lives, né? Uma das principais incumbências do líder É é tomar decisão. tomar decisões, né? Justamente. E como você bem falou agora há pouco, né? Aquele líder que não transmite segurança, muitas vezes é aquele líder que fica patinando, patinando e não decide e não faz a E coisa. aí, ele traz um estrago para o time, né, Vitor? Vamos pensar É, lá. Esse cara que fica patinando, 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 muitas vezes o time está ali esperando por um direcionamento, por uma resposta e tal, daquilo que precisa acontecer, às vezes para falar para um cliente, para dar um retorno e tal, e o negócio não isso. acontece. E É, muitas vezes aí o time acaba pagando de incompetente quando o líder fica procrastinando muito tempo, né? é, Então é importante a gente
parar para perceber. Não é o cara ser autocrático, não é ele ser inflexível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? É um líder seguro. Ele sabe, como você bem trouxe o exemplo, ele sabe de quais são as suas incumbências. Né? Ser líder não é só ter conversas leves, dia fácil. Não é isso. Ser líder é tomar decisões, ter uma postura, às vezes, mais difícil em determinadas situações, é você direcionar, é você puxar a orelha das pessoas quando precisa, e isso para algumas pessoas, né? Então, cabe a gente pensar como é que funciona. E eu já presenciei uma outra situação numa outra organização, né? Lembrando para quem está nos acompanhando, tanto eu, quanto a Rosane, quanto o Omar, que somos os representantes da Academia de Líderes 3Fs, a gente está no dia a dia em várias organizações dos diversos tamanhos e de várias áreas, né? Então, todos nós temos cases aí para contar. E acompanhando um outro líder que foi recém-contratado, né? Então, assim, é uma organização não muito com processos estabelecidos, que é alguma coisa que a gente sempre chama muita atenção na forma, né? Na forma. Processos bem estabelecidos, né? Então, ele se sentia inseguro para tomar algumas decisões, porque os processos não estavam, né, bem definidos, e a primeira decisão que ele tomou, o presidente chamou e falou: olha, aqui não é bem assim, a gente tem que conversar, discutir. Resumindo, tirou toda a moral dele em relação à equipe, né? E foi assim difícil resgatar isso, né? Agora, em termos pessoais, como é que será que se constrói a segurança de um líder? A gente já discutiu aqui várias situações, né? O quão importante é esse desenvolvimento. E talvez eu começaria pelo autoconhecimento, né, Vitor? O Sem líder dúvida. saber entender de si, primeiramente. Porque o líder, ele passa o tempo todo lidando com o outro, mas muitas vezes ele não entende dele. E aí essa confiança, eu acredito muito que quando ele não tem a autoconfiança, vai ser difícil ele criar uma confiança dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Então esse líder pode ser construído sim. Eu posso ser, e eu acho que eu devo, acho não, acredito, que eu devo ser hoje melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, né? Aquilo que a gente fala do 1% todo dia. Então, ele buscar se desenvolver, ele conhecer o seu time, né? Ele ter regras claras do jogo, eu acho que isso é uma questão muito bacana de você trabalhar com o seu time. Isso também te dá confiança, porque você também sai daquela questão pessoal para o impessoal. O que eu estou cobrando é o que está inerente ao cargo da pessoa, a entrega que ela tem que me dar. E normalmente os líderes não fazem essa tarefa de casa. Não. Normalmente não é feito esse combinado. Logo, né? Por que muitos líderes têm dificuldade em ter conversas difíceis? Por que muitos líderes têm dificuldade em dar um feedback? Se eles puxarem um pouquinho pela consciência, eles vão perceber que eles não fizeram a tarefa de casa. Porque um feedback nada mais é do que você recordar aquilo que você combinou com o outro. Né? Como é que eu posso dar um feedback para você, Vitor, se você não sabe pelo que você está sendo avaliado? Lá atrás eu devo ter conversado com você e eu vou dizer, Vitor, olha, eu espero de você isso, 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 isso. Então, o meu feedback tem que ser com base naquilo que a gente combinou. Agora, no dia a dia, na vida real, né? Por que muitos têm dificuldade? Porque não fazem, né, aquilo que a gente tanto fala aqui, os combinados. E isso, gente, independe, né? Isso independe do tempo que a pessoa está na empresa. Ah, mas o fulano já está aqui. Porque essa é uma resposta que sempre vem. Ah, mas o fulano está aqui há mais tempo do que eu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não faz mal. Né? A pessoa pode estar aqui há muito tempo. Mas é importante que a gente sente com a pessoa, que combine o que vai ser cobrado e tal e tal. Isso vai gerar, né? Isso é profissionalismo. Isso gera, né? Isso gera confiança, gera autoconfiança e vai fazer com que o gestor, vai fazer com que o teu colaborador, o membro da tua equipe, confie no teu trabalho. E aí você vai ser um líder, né? Assertivo. E quando a gente faz o link com o conhecimento, com a habilidade, com a atitude, né?
o conhecimento ele pode ser cada vez mais desenvolvido e Sim, ampliado. As habilidades treinadas e com desenvolvidas, certeza. desenvolvidas e treinadas. E aí é sempre uma questão de atitude, né? Aí voltamos no exemplo que nós falávamos agora há pouco. Então, você, quando fala de dar o feedback, de trabalhar com os combinados, assim por diante, isso é muito uma questão de atitude, né? Quando eu E isso falava do faz muita CFO falta, que né, toma Vitor? decisões, quando eu falava do CFO que toma decisões, isso é muito uma questão de atitude. Aproveitando a tua experiência, Rosane, de já ter passado por esta área que é o serviço público, tem uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando aqui, né? Acho que é a Ieda, e ela pergunta, né? E no serviço público acontece essa questão da liderança, da falta de atitude? Comenta um pouquinho da tua experiência, acho que é válido. Bora lá, Vitor. O serviço público, faltam muitas diretrizes, muitas vezes, e falta esses combinados com as pessoas, né? Muita É. coisa já está estabelecida por conta da cultura, do que sempre foi Uhum. assim. Então, quem chega novo, para colocar isso em prática muitas vezes, né, vai Aham. bater de frente com a resistência das pessoas em ter uma mudança de Sim. comportamento para as coisas. Ah, mas eu Aham. sempre fiz assim. Né? Então, Sim. o quão a gente precisa estar o tempo todo lembrando de que as coisas estão Uhum. mudando. E tanto no serviço público quanto no setor privado, a gente está lidando com pessoas. Né? Então, a gente Sim. precisa saber que lidar com pessoas vai requerer da gente um esforço, às vezes, de convencimento. Muitas vezes o Muito. negócio não tem que vir de cima para baixo. Você precisa convencer as pessoas de que aquilo que elas vão fazer é importante, você precisa vender a Sim. ideia. Ninguém vende aquilo que não compra, né? Então a pessoa É. precisa comprar a ideia primeiro para depois ela conseguir colocar em prática e por aí vai. No serviço público não é diferente, mas a gente É. precisa convencer. A gente cai novamente na área de gestão de pessoas, né, Vitor? Sim. Sempre. Com certeza. Com certeza. E aí, na tua opinião, quando esse líder não desenvolve essa segurança, ele não consegue emplacar isso, né? O que será que acontece com a equipe e principalmente com a empresa? E eu amplio mais ainda, e com o cliente, muitas vezes. A gente vai ter uma equipe desmotivada, a gente vai ter um absenteísmo alto, É. e aí, consequentemente, né, vamos lá, Turnover também, né? onde isso vai refletir? Né? Isso vai refletir no nosso cliente que está lá fora. Porque é aquela questão que a Exatamente. gente já trouxe. A medida, a maneira com que a empresa trata o seu time é a maneira com que o seu time vai tratar o seu cliente lá fora. A gente sempre fala isso aqui. Né? É. Então, assim, se enquanto líder eu não conseguir trazer essa confiança, né? E a gente fala tanto de confiança aqui, tem um É. livro que nós três gostamos aí, né? Que é o livro do Patrick Lencioni, que fala nos Sim. 5 desafios das equipes, e É. trabalha muito isso, a questão da confiança, né? A É. questão É. da confiança e principalmente, e essa confiança muitas vezes para levantar a mão e dizer assim, eu errei, Uhum. né? Ou eu não É. sei nem por onde começar, É. né? A A gente sempre fala, humildade, né? A gente sempre fala nos 3 itens, né? Dos 3 pilares, né? Forma, força e flexibilidade, que por vezes a pessoa é um excelente profissional na sua área, tem um desempenho brilhante, e aí por conta disso ele é convidado a assumir a sim, liderança. E nem sempre ele está preparado para isso. E qualquer coisa que você vá fazer que você não se sente preparado, a consequência imediata é abalar a tua segurança, né? sim, Nós dois tivemos uma longa jornada de experiência em sala de aula, né? Tem aquele sujeito mais cara de pau lá que pega sim, o que vai apresentar 3 minutinhos antes, faz a leitura e dá aquela enrolada, né? Mas a maior parte das pessoas vai lá na frente e patina, patina, patina. Por quê? Porque não está preparado, né? Não se sente seguro. Então, existe um gap gigantesco que as empresas, por vezes, não enxergam, que é de subir alguém para a liderança sem preparar adequadamente essa pessoa. E aí vai ter esse risco, e às vezes a vai ter gente essa questão, perde, né? Perde essa perde, pessoa
porque às vezes Isso. isso não é nem legal com a pessoa, porque a É, pessoa era tão boa na área que ela estava, na função que é, ela estava, e você coloca ela numa outra posição sem proporcionar esse aprendizado, né? Essa preparação. exatamente. Para essa questão da Exatamente. segurança, a gente vai Não, fala não tem a muito menor aqui. dúvida. E você perde um bom técnico e um líder, né? Perdeu os dois. Aí é que tá, né? Então, assim, o quanto a gente precisa, né? Essa adaptabilidade, o quanto a gente precisa pensar nesse autodesenvolvimento e estar buscando sempre, impedir feedback para as pessoas mais experientes, né? E até nos processos de micromentoria, que a gente também fala bastante aqui, muitas organizações É, têm pessoas aí que já são mais qualificadas, que já têm uma experiência, um know-how diferente, se encosta nessas pessoas, né? Porque você vai aprender alguma coisa. A grande questão, né, Vitor, é coragem para aprender. E não ter vergonha, é, e pedir, e buscar. Porque eu sempre digo assim, ó, tem muito mais coisa que a gente não sabe do que coisa que a gente sabe. Enquanto a gente ficar achando que a gente sabe tudo, a gente não se abre para o aprendizado. Então, assim, ó, tem que buscar, como a Ieda coloca aqui, ó, eu sempre busquei conhecimento. E esse é o é, caminho. é. E é interessante que talvez as pessoas que estão nos acompanhando aqui, os líderes e futuros líderes, possam até ficar se perguntando, tá, mas se de repente eu mostro desconhecimento, se eu vou buscar informações, isso não pode abalar a visão de segurança perante a minha equipe, né? Acho que é uma confusão que não faz sentido, né? A gente tem falado muito na questão da vulnerabilidade, né? Isso, exato. Ontem eu estava com um time ainda e eu falei sobre isso. De muitas vezes a gente não tem todas as respostas, e a gente não vai ter, sinceramente, a É, gente não vai ter. E nem é, sempre a melhor ideia é a ideia do líder. Muitas vezes a melhor é. ideia pode ser da pessoa que está lá numa função menor que a do líder, Uhum, mas, é, né, que é importante para o processo. Então a pessoa levantar a mão e dizer, olha, não sei, olha, eu errei, né? Assumir, a gente tem falado bastante disso, da questão da vulnerabilidade, da questão da humildade. Gente, humildade não é você ser menos do que o outro. Tem um autor que fala assim: olha, para você ser humilde, você tem que ter muita confiança. é, E é isso. é, Né? Muitas vezes a pessoa pensa assim: exatamente. ah, mas se eu for humilde, vão me achar. Ligam a humildade a coitadismo, né? O cara vai ser um coitado. Não é isso. É É, humildade dizer, cara, não sei, não sei, não sei, é, ou errei, me ajude, né? Buscar isso. Eu acho que é, essa é uma visão até bem contemporânea, como gosta de dizer o Omar, sobre a liderança. Porque talvez, né, Vitor, há uns 10 anos atrás, não se admitia o líder levantar a mão e dizer que errou. Era feio, isso, né? Assim como um exatamente. professor em sala de aula também ficava Isso, muito estranho se alguém fizesse alguma é, pergunta e você não soubesse responder. Mas hoje eu é, falo, eu digo, gente, aqui nós temos saberes diferentes. Às vezes aquilo que eu estou é, trazendo para vocês aqui, ó, daqui a pouco alguém com um celular na mão vai dizer, olha, Rosane, é, já não é mais assim, já é assado, assado, assado. Bacana, traz para cá, vamos lá, vamos é, construir juntos então, ba- né? Mas é essa postura. é. Tanto eu quanto a Rosane estamos falando de Joinville e Santa Catarina. E aqui é uma cidade bastante industrial. Sim, E eu me recordo, Rô, há talvez uns 15 anos mais ou menos, né? Também experiência em sala de aula, que uma das várias empresas aqui da nossa região, há 15 anos mais ou menos, mandava um monte de gente para a China, né? Para trabalhar, sim, para desenvolver a planta Fabril lá na China e tudo sim. mais, né? E aí essas pessoas voltavam com uma experiência de ter passado um mês e pouco lá na China, extremamente atualizadas, extremamente é, com visão de inovação e tudo mais, né? E aí, isso vai abalar a segurança de quem está conduzindo o processo? Não, você vai chamar essa pessoa para o teu lado, abrir espaço e falar, puxa, que bacana, e quando a pessoa trouxer algum conteúdo, se você puder complementar, Excelente. né, vai ser muito bacana. Então, é bem isso, né? A segurança não é você ter todas as respostas, a Não, segurança é você não é você mostrar o teu desconhecimento, a segurança não é você ser autoritário, a segurança é
você ter confiança suficiente para, como você falou agora há pouco, Rosane, muito bem, ser humilde e Sim, ouvir e buscar ajuda e assim por diante. Esse é o ponto fundamental, né? isso resolve tanta coisa, né, Vitor? É, Essa simplicidade de postura, essa humildade resolveria tanta coisa, porque muitas vezes o que a gente enxerga são pessoas atrás do ego, né? isso. Escondidas atrás do seu ego, que não admitem, né? E que muitas vezes causam estrago no seu time. É, Justamente, e aí entra, né? Eu acho que até essa visão que muitas pessoas pensam, que o cara ser seguro é o cara inflexível, é o é, cara autocrático, é o cara que vai mandar. Muito pelo contrário. muito pelo contrário. Esta sim é uma pessoa insegura. A pessoa, quando tem esse comportamento arrogante, esse comportamento prepotente e tal, ele está dando muito mais vazão à sua insegurança do que à sua Isso, segurança propriamente dita, né? exatamente. Esse é o ponto. É E isso aí. aí, então, pessoal, só para a gente fazer um fechamento, um resumo dos conteúdos que a gente tratou aqui, né? Na Academia de Líderes 3Fs, mais uma vez é bom reafirmar, né? A gente trabalha com os pilares da forma, da força e da flexibilidade, né? Então, na nossa visão, a forma pode ajudar muito na construção da segurança. De que maneira? Por meio de processos bem estabelecidos, de fluxos Estrutura. bem desenhados, da cultura organizacional, né? A força, num processo de comunicação transparente, num processo de comunicação que deixa as pessoas também confiantes para trazer aquilo que precisa ser trazido, dialogar, contribuir. Sim. E a flexibilidade para você, líder, saber lidar com cada situação, entender o momento de talvez exigir um pouco mais, um momento de flexibilizar um pouco mais, um momento de fazer concessões. Então, esses 3 pontos são os pilares da Academia de Líderes 3Fs. Rô, para a gente fazer o encaminhamento, temos mais alguns minutinhos aqui, dá uma dica prática para quem está chegando agora, dá uma dica prática na tua experiência de tantos anos liderando e lidando com líderes, né? Como construir a confiança para você realmente se sentir um líder seguro. Olha só, Vitor. A minha dica aqui, não pare de estudar jamais. Jamais, né? Já diziam os antigos, tá aí uma coisa que ninguém vai poder roubar de você, né? É, O seu conhecimento. Coloque ferramentas na sua caixinha. As pessoas muitas vezes nos questionam, tanto eu quanto você, né? Vocês fazem tanto curso, vocês fazem tanta coisa diferente. E eu sempre digo, olha, eu não sei com quem eu vou sentar, né? é, Talvez a pessoa que está na minha frente vai precisar dessa ferramenta, daqui a pouco eu estou é, conversando com outro que precisa de outra ferramenta. Né? é, A partir do momento que eu decidi trabalhar com pessoas, essa também é a minha responsabilidade, né? é, De ter uma ferramenta adequada, de ter aí uma fala adequada, de ter uma contribuição adequada para cada pessoa. Então, se eu é, pudesse aqui, né, trazer uma dica, busque, porque isso também é um sinal de confiança. Quanto isso, mais eu estudo, né, mais confiante eu fico, isso. e é quase como se fosse assim, ó, quanto mais eu estudo, mais vontade eu tenho de estudar. Né? É É a verdade. fome de saber. Né? E É, aí, Vitor, aquela história assim, ó, se olhe no espelho e seja para os outros, né, aquele líder que você gostaria que alguém tivesse sido para você. é, sem dúvida. E eu complemento dizendo que a segurança é algo muito interno. Não adianta alguém dizer para você que você é bom, que você é excelente, que você é capaz, se você não tiver o seu autoconhecimento, a sua autoestima e não tiver a sua autorresponsabilidade, porque é aquela coisa, né? Eu e você, né, Rosane, já trabalhamos Sim, com tantas pessoas que a gente enxergava assim uma capacidade gigantesca, um potencial sim, enorme, mas as pessoas eram muito inseguras e todo mundo falando: "Cara, você é bom, você é excelente,
você consegue, mas a Sim. pessoa não conseguia enxergar isso. Então, é aquela Uhum. coisa que vem de dentro, né? De você. E o contrário é verdade, né? Tantas pessoas que você, sem menosprezar ninguém, olha e fala assim, puxa, né? Falta, e a pessoa tem uma autoconfiança que, é, que leva a pessoa para cima, né? Mas dá para Então é ajustar isso. os dois, né, Vitor? Dá Dá, para ajustar os dois. Quem não tem, exatamente. pode buscar, né? Tem tantas ferramentas hoje em dia, né? Tem tantos processos que podem ajudar as pessoas Isso, a terem mais segurança, e isso é importante. com Não certeza. adianta você se esconder, porque uma hora ou outra o mundo vai te colocar à prova, vai te colocar lá Não na frente. vai ter Então, jeito. né? Então, quanto mais cedo você for buscar, melhor é. E para o outro também, para o outro jeitão lá, não é um jeito sustentável na grande maioria Não, das vezes, né? Então, com assim, às vezes certeza. você pedir um feedback para o outro de como é que você está e você realmente está disposto a ouvir, né? A mudança tem que começar por você. Então, se Sem você quiser dúvida, mudar, para os dois jeitos, né? É possível, é possível. com certeza. Então tá bom. Passamos a régua por hoje, Rosane? Ainda tem mais alguma atividade? Meu Deus, tenho mais uma, Jesus Cristo. Bora lá, ô vida. Então tá bom. Gente, um abraço a todos. Obrigado aí pelas mensagens, a participação. Bacana. Domingo tem mais, com Tem. um novo tema, sempre muito bacana, ligado aos pilares da nossa Academia de Líderes 3Fs. Forma, Muita, força e flexibilidade. muita gente Rô, bonita por aqui, ó. Rafael Anchieta, a Ieda ficou conosco, a Denise, a minha aluna da PUC que saiu da aula e veio para cá. Olha aí, só, ó. gente. Então Coisa tá bom. boa. Tchau, tchau. Um Até abraço, domingo. Rô. Boa semana. Até Tchau, tchau. domingo. Tchau, pessoal.